Pronto, inclusive ela até já está gravando. Então, como eu dizia para vocês, na medida em que o nosso tempo tem limite, conviria que a gente já começasse a conversar um pouquinho, pelo menos começar a marcar um pouco a orientação. O primeiro ponto é a gente se conhecer. Eu, Estela, eu estava me apresentando, quer dizer, eu sou velho militante dessas ondas todas. A formação minha é de arquiteto, passei para urbanismo automaticamente, a faculdade, e depois passei para planejamento. E do planejamento fiz incursões em diferentes áreas. Uma delas foi no planejamento da reforma agrária. Eu fui no governo Jango, eu fui diretor de planejamento da Supra. E isso me fez depois pagar o preço, mais atividades políticas evidentes, isso me fez pagar o preço de 15 anos de exílio, né? Então, voltei aqui para São Paulo, trabalhei, quer dizer, ao voltar, eu fui recebido, acolhido, eu e a Estela fomos acolhidos pelo cardeal Arnes, que nos aceitou lá com a assessoria da arquidiocese. Nós aprendemos muito e fizemos muita coisa na assessoria. Ele dava muita liberdade para ele trabalhar, então nos metemos, e eu estava em um monte de coisas, desde trabalho com desempregado, trabalho na Constituinte, depois eu acabei trabalhando na Constituinte, no plenário para a participação popular na Constituinte, e depois disso virei vereador durante 2 mandatos. Foi muito bom para entender um pouco como é que funciona esse negócio e descobri coisas que eu não sabia. Eu tinha uma visão muito teórica do que é o legislativo. E de lá para cá fui entrando em outras, trabalhei no Fórum Social Mundial, participei do grupo que criou o Fórum Social Mundial e ultimamente estou muito participando do grupo que criou esta Universidade Mútua, que se chama Todos pelo Bem Comum. É um grupo de velhos amigos, inclusive, e outros que não eram amigos que entraram, velhos amigos de todas essas aventuras. Então, nós estamos tentando achar caminhos, e a Universidade Mútua é um deles, recuperando um objetivo inicial que a gente tinha, que era de contribuir para a formação política da sociedade, né? E que o desastre Bolsonaro nos levou a praticamente ficar concentrado durante 4 anos na luta para tirar ele de lá e tentar diminuir as barbaridades. E uma vez que saiu e está o Lula lá tentando fazer o que tem que fazer, nós achamos que era o momento de retomar o nosso objetivo de formação. E isso, a invenção da Universidade Mútua é um pouco... Isso está escrito no nosso site, está explicado mais ou menos, inclusive essa passagem nossa pelo período de militância anti-Bolsonaro, mas, de qualquer maneira, nós resolvemos achar por esse caminho, pegando experiências anteriores de que nós tínhamos participado, seja no Brasil, já tendo criado a Universidade Mútua em São Paulo nos anos 90, que não foi até um certo ponto, mas depois não aguentamos o tranco por falta de recursos e tal. E depois disso, também estou em vários coletivos aí, um deles interessa para o Pedro, é um coletivo chamado 660, que reúne os antigos fundadores do Fórum Social Mundial, e que, inclusive, está agora, o coletivo está muito concentrado em cima da questão climática, exatamente. E uma das pessoas que passaram a integrar esse coletivo é um grande especialista, Luiz Marques, que é professor da USP. Da Unicamp. Da USP. Da Unicamp. Unicamp? Desculpe, Unicamp. E que acaba de escrever, inclusive, um livro agora grande, grosso,
sobre a década decisiva, sobre a problemática agora climática, como ela se apresenta. Isso talvez é uma coisa que interesse para o Pedro depois, talvez, tomar um contato. Então, é nisso, essa é a nossa coisa, e a Estela, como minha mulher, não foi autorizada a entrar sem se inscrever. Mas ela se inscreveu na Unimuto, mas não nessa roda. Então, vocês desculpem eu entrar aqui de... Como é que eu sou? Penetra? Penetra, é. Espero que vocês me aceitem. Eu trabalho muito com o Chico, mas o forte, acho que aqui no... Antes de eu me aposentar, tudo nós trabalhamos na Arquidiocese de São Paulo, na assessoria do leiga do Dom Paulo Evaristo Arnes. E depois estou aí com você, né, em vários movimentos, a gente vai agitando um pouquinho. Como diz aquela frase, estamos juntos. Mas nós estamos juntos há 65 anos. É que a gente está trabalhando junto, a gente se engaja muito, muito junto, sabe? O que é uma coisa boa. Um apoia o outro. Então, a gente tenta safar das situações. É isso. Quem quiser falar alguma coisa sobre si próprio, esteja à vontade. Eu quero falar. Eu sou falante e Ótimo. adoro falar. E, assim, meu papel na vida é ser articulador de políticas públicas, né? Então, eu sou assessor parlamentar do PSOL, né? Eu trabalho no PSOL e faço assessoria política na área de meio ambiente e clima, né? Eu atuo nas articulações políticas da agroecologia aqui no estado de São Paulo, na articulação climática, né? Coordeno a Frente Parlamentar de Mudanças Climáticas e estou articulando com o Ivo Poleto e com o Marcos Arruda o núcleo do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social, onde a gente vai ter uma reunião presencial agora, dia 20 de julho, depois eu passo a agenda quando a gente fizer o nosso grupo. Eu passo a agenda para vocês desse nosso evento, do dia 20 de julho. Eu morei no Rio muito tempo, né? Sou carioca, estudei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu estudei zootecnia, depois eu estudei biologia na Universidade do Rio de Janeiro, também sou oriundo do movimento estudantil, fui líder estudantil, participei da UNE, participei das caravanas da educação para a Constituinte de 88, então eu estava naquelas caravanas gigantescas na defesa da universidade pública e gratuita, porque muita gente não sabe, mas a universidade ela era pública, ela era federal, mas a gente pagava taxas, né? Tinham várias taxas, a gente pagava disciplina, as disciplinas eram pagas, o alojamento era pago, era pública, mas não era para todo mundo, né? A escola era pública, mas não era para todos, sempre foi assim, né? E agora ainda não? Vocês mudaram isso? Não, agora é tudo público. A Constituição de 88, ela garantiu o ensino público e gratuito, né? E a universidade pública e gratuita. É uma das maiores conquistas que eu acho que o movimento da minha geração tem, do movimento estudantil, ter conseguido manter com o governo Sarney e com o Bonhausen, ministro da Educação, a universidade pública na Constituição. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma coisa incrível. E assim, a escola passou por ser pública de verdade, né? Porque hoje as crianças têm transporte público, têm livro didático. Eu sou oriundo da escola pública, e na minha época a escola pública ela não era pública, porque você tinha que comprar livro, você tinha que comprar o material, não tinha transporte gratuito, a gente... ou os pais levavam a gente na escola, ou a escola era muito próxima, ou você pagava o transporte público. Então, eu venho de uma geração que lutou para o ensino público e gratuito existir, ao mesmo tempo que a gente lutou por isso, a gente lutou... Eu venho do movimento ecológico desde os 16 anos,
a gente lutou pela criação do Tratado do Atlântico Sul, onde acabou a caça das baleias, né, em 1987 no Brasil. Essa é uma das lutas assim que eu participei como jovem, militante da ecologia, militante da faculdade também, era uma luta com os professores, né, pela defesa das baleias. E depois no capítulo de meio ambiente também da Constituição, que é inovadora. A Constituição tem um capítulo especial de meio ambiente e eu estava ali ativamente na articulação. Participei da articulação da construção do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para Rio 92, né? E tive a oportunidade de trabalhar no processo da Rio +10 com o Jean-Pierre Leroy na fase. Então, assim, a minha história da luta da militância é muito junto com a minha história política e a minha história de trabalho, né? E aí eu vim aqui para São Paulo agora, em março desse ano, com a missão de fazer articulações políticas e ambientais na questão principalmente climática, porque São Paulo tem um secretário negacionista do clima, a gente tem um governador negacionista, e a gente vai viver muitas tragédias ainda, né? O aquecimento do planeta em 1,5 graus é previsto para o final do ano já. A Terra está, cada dia que passa, todo dia tem um dia mais quente, né? Então, e ano que vem vai ter o dia mais quente, e o outro ano vai ter o dia mais quente, e as chuvas, está chovendo 100 milímetros no inverno em Porto Alegre agora. Isso é chuva no inverno, na Mata Atlântica, no oceano, são coisas que não aconteceriam, o ciclone extratropical. Então, essa é uma luta decisiva e, como o Luiz coloca muito bem, nós estamos no decênio decisivo e eu me sinto muito honrado de estar na presença de vocês dois, porque assim, a gente tem que saudar sempre os nossos primeiros e vocês têm muita luta aí, e a gente só chegou até aqui porque vocês fizeram antes. E eu me sinto muito honrado de poder contribuir. E o Luiz Marques é responsável por esse encontro com vocês dois, né? Eu acho que vocês estavam no lançamento do livro lá, né? Eu lembro de vocês lá, mas a gente vai cada vez mais se aproximar e trocar ideias. Eu acho que a gente está no caminho aí. E eu acho que é isso. Eu penso muito da gente fazer uma coisa que a gente fez no Rio há 8 anos atrás, que é um negócio chamado Se a Cidade Fosse Nossa, sabe? Eu acho que uma das coisas que a gente podia construir para essas eleições se a cidade fosse nossa, se a gente fosse o gestor, né? Se a gente cuidasse da praça, se a gente fosse responsável pelo posto de saúde, como nós, o cidadão comum, agiria nesse processo? Eu acho que fazer esse chamado é uma coisa muito bacana. É isso, eu já falei demais. Eu tenho 58 anos, sou gay, tenho uma cachorrinha maltês, que é a coisa mais linda, inteligentíssima, sou um defensor dos animais, assim, convicto, assim. Eles não têm voz, mas eles são tão inteligentes que a gente fala, eles entendem, a gente não entende o que eles falam, né? Eles são muito melhores do que a gente. Imagina, eles entendem tudo e a gente não entende nada. É fantástico isso. É isso. Uma boa noite aí para todos. Ser meio diferente das demais, porque se nós formos nos apresentar como devemos, como o Pedro se apresentou agora, se fôssemos 10, não teríamos essa possibilidade. Mas está ótimo. O importante é que estamos gravando e, possivelmente, para os próximos, para os outros que não vieram, a gente vai já mandar essa gravação. Se eles se tiverem a ouvir, e se estiverem de acordo, a gente já manda a gravação, o pessoal fica sabendo alguma coisa.
Agora, só ligando, Pedro, se você falou em Ivo Poleto e Marcos Arruda, é tudo gente que circula nessas nossas áreas, né? E, inclusive, o F. Bonzo, o Pedro Ivo, todo esse pessoal aí, né? Eu acho que vai ter algumas ligações a fazer. E essa sua ideia, a ideia de você, se a cidade fosse nossa, talvez a gente possa depois aprofundar um pouco para a nossa discussão sobre as eleições de 24. Mas vamos deixar isso para depois, deixar guardado na prateleira aí. Agora, Ivanildo e Zerito, se vocês quiserem, e Ricardo, se vocês quiserem se apresentar, será ótimo. Quem quer primeiro? Ivanildo, vamos lá. Pode ser, Chico. Então, Vamos lá. eu estou aqui também com você, com a Estela, assim, de forma muito, sabe, iluminado por estar aqui com vocês, né? Já os conhecia de longe, né? Da militância, como disse ali o Pedro, desde a época da Constituinte, as lutas, né? Todas aquelas lutas, conhecia teoricamente, né? Então, poder compartilhar, ainda que de longe, assim, é muito gratificante. Eu tenho 57 anos, né? Eu faço 58 anos esse ano, então eu cresci durante a ditadura. E o Pedro estava falando ali das lutas, né, da Constituinte, então eu contribuí também fazendo trabalho de base, né? E comecei a fazer curso superior em função da gratuidade do ensino aqui na região, que não tinha, né? Eu comecei a faculdade de letras em 89, sou formado em letras e em direito. Eu comecei a faculdade de letras em função da gratuidade, que se tivesse que pagar, eu não poderia pagar. Então, temos muita coisa a comemorar, né? Mas, do outro lado, eu estive com a minha filha, que está aqui, inclusive, a minha filha e a Lilica, a Pinter que eu mostrei ali quando o Pedro falou dos animais e tal, né? Eu estive na Itália agora e eu estive no túmulo do Gramsci. Então, uma coisa muito triste para nós, nesse período que nós vivemos agora, depois de 27 anos, né? Eu sou professor há 27 anos, a tristeza maior foi o que nós andamos fazendo nesse tempo, né? Para chegar nessa tragédia que foi esses 6, 7 anos que nós vivemos aí. Então, bora as tarefas, né? Para não voltarmos de novo, né? A estaca zero e construir de fato, né? Tudo aquilo que nós sonhamos e pensamos lá em 87, 88. Não sou tão falante igual o Pedro, meu camarada aí pessoal, mas eu estou muito focado na questão do trabalho de base, sabe? Eu sou filho das comunidades eclesiais de base, né? Estava falando do Dom Evaristo Arnes, né? O Brasil Nunca Mais foi o primeiro livro que eu comecei a perceber, a despertar o que tinha sido a ditadura, né? A ditadura empresarial militar. Foi através do Brasil Nunca Mais, e eu tenho o Dom Evaristo Arnes assim, um carinho muito carrego, né? Um carinho muito afetuoso por ele, por tudo que ele representa para a nossa geração. É isso. Abração, gratidão, muito obrigado de me acolher aqui com vocês. Ótimo, volta aqui o som. Muito obrigado, Ivanildo. Ricardo, esteja à vontade. Sim. Meu nome é Ricardo Júlio, eu tenho 39 anos. Eu trabalhei alguns anos na Unifesp, Quantos anos? Universidade Federal de Desculpe. São Paulo. 39. Quanto? Quanto? 39. Ok, perfeito. Uhum. Ótimo. Mas daí? E eu morei alguns anos em Brasília, então tenho bastante experiência no serviço público. Aí, quando eu voltei para São Paulo, que eu comecei a me engajar no ativismo cívico e na luta política, né? Primeiro foi com a rede, depois eu conheci o pessoal da rede, a gente tentou montar um movimento Raiz Cidadanista, junto com a Irundina, e de lá nós fomos pro PSOL, aí eu saí do PSOL e fui pro PDT, onde eu estou até hoje. E nesse tempo também participando de alguns movimentos. Ótimo, ótimo, Ricardo. Muito bom.
Zé Lito, quer dizer alguma coisa aí? Estou eu. Eu sou professor, trabalho na universidade, trabalhei na universidade, agora mais aposentado, mas sempre estive envolvido com todos esses projetos, desde da Constituinte, tudo isso eu tenho passado por essa parte, agora estou mais envolvido com o Candeeiro e Todos pelo Bem Comum, para trabalhar e tentar mudar esse Brasilzão aí, para não mudar o que foi os 4 anos atrás, né? Tentar não acontecer mais esses 4 anos que nós tivemos. Também fiz parte do grupo de, como é que chamava? Novo Congresso. Ah, sim. Foi um movimento muito, muito interessante, investimos muito, agitamos muito e deu no que deu, né? Foi frustrante todo o Bem, esforço que nós fizemos e deu no que deu. É, Mas é, vamos em frente, vamos tentar de novo agora é. nesses grupos aqui, ver o que a gente consegue mudar. Falou, tudo de bom aí. tá certo. Ótimo, muito bom. Gente, Obrigada. vamos fazer o seguinte: se vocês estiverem de acordo, essa gravação eu gostaria de mandar para aqueles que não vieram, para eles ouvirem o que nós falamos. Né? Está de acordo? A gente manda a Total gravação. acordo. Total Hã? acordo. Sim. De acordo. Ótimo. Total Vanildo, acordo. tudo bem? Ricardo, Júlio, todo mundo está de acordo? Oi? Opa, Tá sem tranquilo. som, tá sem som. E Ricardo. Ricardo, está sem som. Eu não Ah, ouvi. Não, a pergunta é: está de acordo que a gente bote essa gravação para os que não vieram? Né? Ah, tudo bem, sim, de acordo. Ok. Ivanildo também, né, Ivanildo? Tranquilo, tranquilo. Ótimo. ó, Bem, e a segunda coisa seria para a gente ver. Nós estamos mais ou menos achando, na Universidade Mútua, que nós estamos começando agora. As rodas estão começando a funcionar. Tem umas 10 rodas propostas e tem umas 5 ou 6 que já estão pegando. Tem gente já como a nossa. Agora, ainda está naquela fase de experimentação. Então, por exemplo, hoje eu esperava muito mais gente presente. Ainda não vieram. Né? Mas significa que é mais como é que a gente faz. E nessa linha, nós, na última reunião do chamado grupo gestor, digamos, da Universidade Mútua, que montou, organizou tudo, nós achamos interessante que fizéssemos também, paralelamente às reuniões, fizéssemos um grupo WhatsApp, para poder exatamente transmitir coisas durante o intervalo e construindo a coisa, e tentando fazer com que, evidentemente, quando a gente tem uma iniciativa que relaciona com o que a gente está discutindo, vamos voltar, vamos usar esse WhatsApp para divulgar para os outros. Mas vamos tentar fazer com que haja bastante contribuição do ponto de vista de reflexão mesmo. Então, eu tinha cogitado eu tive uma experiência interessante na Câmara Municipal de São Paulo, de 8 anos, 2 mandatos, para a qual eu entrei já velhinho. Quer dizer, eu entrei para a Câmara, primeiro mandato, na idade que vocês têm agora. Ivanildo tem quantos anos, falou? Eu gostei da sua apresentação lá acho que foi no livro, Jovem há Mais Tempo. Eu costumo dizer isso também. É isso aí, meu camarada. Jovem há mais tempo. Eu tenho 57, eu sou de 65. Eu faço 58 no finalzinho do ano, eu sou do dia 28 de dezembro. 57. E, Ricardo, 57. você tem quantos anos, Ricardo? 39. O Ricardo falou, 39. 39. Tá bom. E o Pedro está com 58, não é isso? E o Zé Lito é mais Diferente do velhinho aqui. Ricardo, diferente do Ricardo, eu também sou de 65, só que eu sou de fevereiro. Eu sou 8 de fevereiro de 65. Ah, então tá bom. Tenho 58 também e adoro ser velho, assim. Vou dizer para vocês que uma das coisas mais incríveis que existe na vida é envelhecer, porque é para poucos. Nem todo mundo fica velho. Eu já vi... Toda vez que tem encontro da minha turma da faculdade é uma tragédia, porque morreram não sei quantos.
E assim, nós entramos em 75, hoje não reúne 20, entendeu? Opa. É porque muitos ficaram no meio do caminho, entendeu? Não tem A vida é jeito, muito doida. não tem jeito, tem que sair. É, Estava e comentando agora com a envelhecer é Estela. incrível, porque você está vivo, né? Não, é impressionante, porque, inclusive, na nossa idade, é muito interessante observar, porque Ricardo e Ivanildo, Zé Lito sabe, mas eu tenho 91 e a Estela 80 e muitos, 80 e porque eu muitos. resolvi parar de contar quando eu fiz 80 anos, mas já faz muito tempo. Faz 8 anos. Desgraçado. Mas então é esse que é o esquema. E de qualquer maneira, a gente. Ô, Chico, eu acho que Oi. você vai apanhar depois, viu? Vai, claro. Afinal de contas, O que ele falou? você vai apanhar de mim depois. Ela Claro que vai. vai. Eu agora ela foi assim muito gentilmente. Eu vou arranjar uma. Está na frente e todo Preciso mundo. arranjar uma coisinha para bater. Mas ela já foi buscar o pau de. Como é que chama aquele pau de fazer de Macarrão. macarrão? Marmelo. Pau de macarrão. De passar massa de Só para constar, eu estou com 70. O Daí Zé já Lito sabe a idade. está se aproximando de mim. Eu estou me E hoje, aproximando. começar a nossa reunião aqui, nós temos a notícia da morte de mais um da minha geração. E ontem foi um outro e anteontem um outro. Quer dizer, isso não tem jeito, não tem remédio. Mas a gente toca o bonde na medida do bonde e vai tocando o bonde. Mas a energia de vocês é contagiante. Essa é a palavra mais correta. Então tá bom. É remédio, né? Com certeza. Eu Mas sofri então, agora- etarismo recentemente. Quero dizer, eu sofri etarismo recentemente. Fui chamado de enciclopédia, porque eu tenho muito conhecimento, como se fosse uma ofensa. Eles achavam que estavam me ofendendo, mas eu encarei mas é etarismo, isso é muito chato. Mas vamos lá. Então, estava pensando que nós iríamos também hoje, eventualmente, tentar trocar ideias sobre o que nós esperamos desse nosso encontro, o que nós temos de perspectiva. O que vocês acham? A gente vai ter um encontro, uma troca de saberes entre os nossos saberes aqui, e cada um alimentando o outro com sua experiência, etc. E mais o quê? Vocês pensam em alguma coisa ou não? Eu pensei. Quando eu propus essa roda, eu botei o poder do legislativo, isto é, vamos ver, vamos identificar bem onde é que está o poder dele, né? E por que é importante pensar nisso. E, de segunda etapa, o que podemos fazer na próxima eleição para que melhore o nível dos nossos parlamentos municipais. Porque vai ter uma eleição, vai ter um monte de gente se candidatando, escolhendo o seu vereador. Nós vamos entrar nisso. Então, essa ideia, por exemplo, do Pedro já levantou aí do negócio que a cidade que queremos, pode ser um slogan que pode funcionar num trabalho desse tipo. Mas, digo, tudo em branco, tudo em branco. Então, o que vocês acham? Vocês têm alguma expectativa específica em relação a esse nosso, não este de hoje, mas os nossos papos? Posso falar? Manda brasa. Então, eu estou no Fórum 21 aí, no grupo da participação, né? Uhum. E nós estamos no momento agora do PPA participativo, né? Que eu acredito que o fórum, o foco fundamental a nós, nesse momento que nós estamos vivendo agora, depois da tragédia toda que nós sofremos, é colocar o pé no barro, né? E fazer com que as pessoas peguem gosto, né? Eu acho que essa é a motivação maior de eu estar aqui. Peguem gosto em participar. Não só peguem gosto em participar, como possa ver o resultado dessa participação, né? Porque aqui, nesse lugar que eu vivo, é um negócio maluco, sabe?
a perspectiva de construir conexões numa perspectiva, né, de poder popular e tal. Então, nós estamos aqui, cara, lutando e tal. Vocês já tiveram, né? O Chico já foi vereador, já esteve em parlamento. Eu já fui candidato a deputado estadual, federal, candidato a vereador, candidato a prefeito 2 vezes aqui na minha cidade, né? E a gente continua lutando para construir a perspectiva de participação sem aquelas coisas, fazer aquelas troca para conseguir um mandato a qualquer custo, né? Mas eu acredito que essa pauta, a gente ainda que oficial, né? A perspectiva da participação, acredito que seja muito importante para a gente conseguir partir para as bases e fazer com que os nossos pares, né, nas escolas, no caso, sou dos sindicatos bancários, né? As pessoas que estão lá no dia a dia das agências bancárias e tal. Hoje estive visitando os colegas da Caixa Econômica Federal, que fica aqui próximo à cidade, né? Então, aonde eu vou, eu tenho procurado dialogar na perspectiva, né, das pessoas participarem e tal, e construir um Brasil que a gente quer, né? Porque a Constituição, o Pedro estava falando com muito otimismo e tal, da questão da educação, e de fato tem muitas coisas que a gente pode comemorar, mas a Constituição, que ela se embasa naquela perspectiva de declaração de direitos após a década de 60, né? Eu acho que o Chico, com todas essas andanças no exílio e tal, Chico e a Estela podem falar bem a respeito disso. Ela só veio, ela veio naquela lógica, né? Bem pautado pela ex-União Soviética na década de 60. Estou fazendo um curso agora com o Zé Paulo Farias, e ele puxa bem esse linhame que muitas vezes a gente esquece, né? Mas não é o que a burguesada queria, né? Não é o que os fascistoides querem, porque os fascistoides eles negam até o iluminismo, né? Eles negam até a revolução burguesa, né? Então é essa gente aí que nós temos que sintetizar, né? Incorporar para poder dialogar com nossos pares na base e construir uma perspectiva, né, de poder popular. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho, a minha expectativa aqui com vocês. Uhum. Zé Lito, você quer dizer alguma coisa sobre isso? Eu acho importante, não sei, nas nossas trocas aí, eu acho muito importante o pessoal entender o poder do legislativo, né? Então, no governo que nós tivemos do Bolsonaro, ele ficava passando o zap, e quem governava era o legislativo, e fazia o que eles queriam e tal. Agora que mudou tudo, voltou ao normal, a gente está vendo a pressão do pessoal legislativo que não está nem aí para a gente, está cada um se arrumando da forma que dá. Então, você vê aquele centrão que era bolsonarista, agora é Lula, que vai para todo lado, mas eles estão lá porque votaram neles, né? Essa que é a frustração. Por que votam nesses caras? Como é que eles conseguem? Vendendo voto, convencendo, igreja. O que acontece que as pessoas votam sem saber a importância que ele tem e depois fica reclamando, né? Uhum. É mais essa expectativa que eu tenho, que é o que a gente tem que, não sei como, você falou, nas escolas, entender, sabe? Eu não sei, acho que das nossas conversas aqui pode ser que saia uma ideia, saia alguma coisa para a gente fazer. Uhum. Ricardo, quer dizer alguma coisa? A minha ideia de organizar o legislativo ou conscientizar a população sobre a importância do legislativo é ajudar a criar conexões entre a população local e o legislativo, criando a conscientização. E a ideia é que cada demanda, cada questão local, do escopo territorial, e cada pauta tenha um representante lá no legislativo.
Hoje, quem tem isso muito claro é o setor financeiro. Você tem a bancada do agronegócio, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, as bancadas dos negócios, mas, assim, quem representa aquele território, aquele bairro, aquela cidade, aquela região, ou aquele assunto, aquela pauta. Então, acho que se isso ficar claro, vai facilitar a conexão entre a população e o poder legislativo. Essa é uma ideia. Vamos lá, perfeito. Agora, vamos ter que ir devagarinho, quer dizer, essa reunião de hoje é uma reunião ainda, digamos, Eu mesmo para queria falar dessa experimentar. Fala, Pedro. expectativa aí. Fala, Pedro. Eu queria falar, assim, eu tenho uma experiência de assessoria parlamentar e legislativo desde 2002 até hoje, na assessoria parlamentar. Uma das coisas que eu acho que é assim, fundamental a gente pensar é estratégia de comunicação, como se comunicar. Eu acho que isso é a primeira coisa, porque a gente tem uma legislação incrível, já existem leis muito boas. Se a gente pegar, por exemplo, a política municipal de mudanças climáticas da cidade de São Paulo, é ótimo. Se a gente pegar, quantos de nós aqui conhecemos essa política? Entendeu? O quanto ela nos propõe de ações, quanto a gente tem que saber que são as emissões de gases do efeito estufa produzidos pela cidade. Então, assim, eu acho que as leis elas já estão prontas. Essa é a primeira coisa. Eu acho que o que a gente precisa pensar no legislativo é como o Chico colocou isso bem, como eleger pessoas que tenham um compromisso com um outro modelo de desenvolvimento para a cidade, para a gente sobreviver a esse decênio, e que não passa só pela questão do clima, passa pela cultura, passa pela agricultura urbana, passa pela religião, passa por tudo, né? Como a gente fazer, por exemplo, que uma encíclica papal tão incrível como a Laudato Si seja escutada nas igrejas, né? Principalmente nas igrejas católicas. E aí a gente traçar essa perspectiva. Acho que uma construção de estratégia bacana é essa metodologia da gente construir a cidade que queremos, né? Porque a legislação já existe, mas que cidade queremos? Eu acho que isso tem tudo a ver com a universidade, né, com o projeto da universidade, e a gente construir isso com diversos atores, não é só com o PSOL, mas com o campo progressista, que eu acho que isso que é o mais importante, e o mais importante nesse processo aqui é atuar com o campo progressista na construção de candidatos que tenham compromisso com esse novo modelo de desenvolvimento econômico, onde a escuta, onde o clima, onde as árvores, onde os animais têm um espaço. Porque uma coisa muito comum na Alesp, tem 3 deputados defensores dos animais. Todos 3 são da extrema-direita. Então, como a gente atinge esse público também? São coisas que a gente precisa pensar e refletir. Acho que é isso, assim. Isso é o que eu penso que a gente pode fazer. A gente vai devagarinho, vamos sistematizando. Eu estou vendo cada vez mais a importância das trocas no WhatsApp, porque a gente pode escrever essas coisas que a gente está falando e sistematizar e dar ideias mais precisas e tal, e ir construindo uma coisa. Mas acho que várias coisas já foram abordadas aí, eu teria outras, mas para mim o que me impressiona é o desconhecimento do eleitor do papel do legislativo e do poder dele. E isso é uma coisa que, digamos, determina o resto. Porque como vereador, eu constatei, quer dizer, mais de metade dos vereadores não foram lá
para ver a cidade que queremos. Vamos lá para fazer negócio. É um balcão de negócios. É um balcão em que tira proveito. E um balcão de negócios na base da chantagem. E como o prefeito não pode mexer nada se não for autorizado por lei, ele cobra o preço para dar autorização. As empresas não podem fazer nada que não seja autorizado por lei, ela cobra, os vereadores cobram o quanto vale dar aquela autorização. E os cidadãos mesmo, os cidadãos que não podem fazer nada que não seja autorizado por lei, automaticamente os vereadores tentam tirar deles algum proveito. Isso de um lado. E de um lado dos eleitores, a ideia que eles têm de vereador é despachante. É despachante para quebrar os galhos deles, para arrumar emprego, para arrumar atendimento médico, para arrumar facilidades, para deixar de pagar uma conta. Ou seja, o velho esquema que nós, naquela lei de compra de votos, identificamos um mecanismo para eleger gente, é a compra de votos. É engraçado que eu estava em plena batalha no tempo isso nos anos 90. A lei foi aprovada 10 anos depois, em 97, quer dizer, 97 para diante. E eu tive a oportunidade de ir ao México, numa reunião do Fórum Social Mundial lá. E numa das situações, eu tive que falar um auditório muito grande de gente por lá e contar a experiência brasileira e tal. Então, eu falei, olha, gente, nós estamos aqui metidos no Brasil numa luta muito brava, porque uma coisa que acontece muito lá, que é desvirtuado totalmente o voto do eleitor, porque são votos comprados através de diferentes meios. E eu falei, olha, estamos lá muito assustados com isso, que isso realmente transforma totalmente a coisa, e eu não sei se acontece isso aqui no México também. Foi uma gargalhada geral, e todo mundo morreu de rir, dizendo, aqui acontece isso em triplo. Quer dizer, agora, então, é um mecanismo que está, digamos, dentro, incrustado no próprio sistema eleitoral, no próprio sistema legislativo. Então, eu estava achando que a gente poderia, nessas nossas conversas, sistematizar um pouco esse tipo de observação e de informação. E aí a gente vai ver como pode trabalhar isso junto aos eleitores. E o que precisamos é acordar os eleitores para o poder que eles têm de escolher um cara que os represente. A ideia o Ricardo, eu sei que está metido nesse negócio que vocês chamaram de mandato cidadanista, né? O mandato coletivo, são coisas mas que, na verdade, acabam interessando para uma parcela muito pequena dos eleitores. E aí, então, como fazer com que essa parcela dos eleitores vejam aí um caminho, em vez de ficar simplesmente esperando que o vereador consiga anular a multa dele, não sei onde. Quer dizer, só esse tipo de relação é uma coisa que depende. Então, eu diria, não adianta a gente ficar... Estou olhando o relógio aqui, porque a gente tem um tempo limitado. Eu queria colocar uma outra questão, só para a gente trocar ideias iniciais. Nós, na última reunião que fizemos dos gestores, e que nós achamos que essa ideia de fazer o grupo WhatsApp vale, nós também discutimos a questão do dia da reunião, do horário da reunião. Então, a primeira ideia nossa é que nesta reunião, com esta inicial, a gente discutisse qual é o bom horário para todo mundo, mas acabamos concluindo que não vai dar certo. Que é a coisa mais difícil quando você tem um grupo de pessoas, é discutir que dia vai ser a próxima reunião. Porque cada um tem seus tipos de dificuldade. Então, nós acabamos optando por uma coisa... Eu não estou ouvindo o Ivanildo. Está sem som. Está sem som, Ivanildo. Está sem som. Na realidade, é o meu problema também, Chico, porque eu estou voltando para a escola, né? Eu tive licença sem remuneração e volto, ainda não sei como vai ficar a questão da distribuição de aula, se eu vou ter que trabalhar
algumas aulas durante o dia e à noite, então ainda não posso planejar nada, sabe? Mas eu acredito que, voltando dia 20, eu já posso aqui dizer quais os dias que eu posso participar aqui com Não, mas isso, Ivanildo, outros. isso que nós achamos, isso achamos que nós achamos que era impossível. Por exemplo, o Ricardo Júlio, eu fiz uma consulta geral e o Ricardo Júlio foi o único que me respondeu sobre isso. Ele me disse, olha, tem dias tais, 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 eu não posso, tais dias eu posso. Então, eu peguei um dia que ele podia, que era hoje, entendeu? E falei, bem, vamos tentar isso aí. Agora, eu acho, o que o nosso grupo achou que deveria ser é que, na medida em que tem um moderador, no caso aqui eu estou funcionando também de moderador, além de propositor da rede, da roda, como tem um moderador e o moderador precisa estar lá, a escolha da data seria do moderador, ponto final. Ele estabelece uma data e vê o que dá. Se ninguém aparecer, é porque a data é péssima. Então, ele escolhe uma outra e vê quantos são. Mas eu acho que não tem uma alternativa. Ou seja, concretamente, a nossa próxima reunião será ainda na quinta-feira, na quarta-feira, às 6h. Quarta-feira. O que acontece? Quarta-feira acho que é bom, 6h. Para você. Eu não sei se é bom. Para mim, no meu caso, né? Porque daí fica no inteirinho, né? Entre o turno da tarde e o turno da noite. Para os que vieram hoje aqui, os seus 4 e mais a Estela, está boa a data, né? Mas para os outros eu não sei. E como não responderam, vamos ver. Eu acho que vai ter que fazer um ajuste, ver como é que funciona isso da data. Começamos, então, digamos, a gente faz a próxima quarta-feira, às 6h, como hoje, na próxima quarta. E a gente manda o negócio, a gravação para todo mundo e manda também, quem de nós que puder, escreve alguma coisa para todo mundo já começar a pensar. Eu acho que as ideias que vocês levantaram aí, as ideias que puderem já ser colocadas no papel, já põe e já bota no grupo. Eu vou abrir esse grupo, mais uns 2 dias o grupo está aberto. E daí, então, começa a usar a coisa. Ô, Chico, Hã? posso fazer uma provocação aqui para o Pedro? O quê? Como é que é? Posso fazer uma provocação aqui para o Pedro? Vai, Pedro. O Pedro podia criar uma roda. O Pedro podia criar uma roda de ecossocialismo. Porque o ambiente que nós defendemos não é o mesmo da direita, né? Eles podem defender animais e não sei o quê, mas vai ser sempre uma defesa eventual, né? Aquela coisa desconectada da totalidade, né? Tá lembrando aqui da Constituição do Equador, né? Que a natureza é sujeito de direito, né? É o bem viver. Seria um belo debate, viu, Pedro? Fazer uma roda aí só para debater o ecossocialismo, lembrando aqui do nosso Michel Louvi, né? Maravilha. Acho que a gente podia escutar o Luiz Marques e o Eduardo Sabarreto. Tem uma galera bacana aqui produzindo conhecimento. Bom. Pedro, acho que a gente pode pensar nisso, mas vamos planejando, né? Mas acho que é bom, porque essa ideia de propor roda é isso. Propõe a roda e depois vê como é que ela anda. Né? E vai compartilhando, né, Chico? Lembrando nosso querido amigo Ladislau Dalbor, né? Eu li muito ele, terminei uma especialização agora em economia e trabalho pelo Diese. Então, Ladislau, quando fala de participação, ele já enche o olhinho, né? E a ideia nossa é exatamente isso. Digamos que esse grupo aqui achou interessante chamar o Luiz Marques, achei interessante chamar o Dalbor, marca uma reunião para ouvi-los. Né? E aí a gente faz. Quer dizer, nós vamos ter que ir inventando e achando o caminho. Entendeu? Eu acho que é por aí o nosso negócio. É no andar da carroça que as abóboras vão se assentando, né? Fazer caminho caminhando, mas nós temos que ir encontrando as coisas. Mas eu insisto nesse negócio de vocês botarem também por escrito essas coisas, para ir passando para os outros com mais... Que a minha preocupação é a gente construir. E se a gente só falar, constrói, mas perde muita coisa. Se a gente escrever, já começa a juntar. E aí junta isso, junta com aquilo, tira um fio para lá, um fio para cá,
A nossa tarefa é uma tarefa meio de construção a partir da nossa experiência. Né? Ok, Maravilha. gente? O que vocês Maravilha. acham? Vamos Muito continuar bom. mais tempo ainda agora ou podemos fechar a primeira experiência primeira roda, primeira reunião da roda? Então, teve uma proposição do Pedro aqui na questão do meio, né? Do quê? Nesse debate sobre a eleição, em particular, a questão parlamentar, né? Que foi uma proposição sua, né, Chico? A questão do meio, né? A questão da formação, pensar em estratégia, questão da comunicação e tal. Mas eu ainda tenho muita preocupação com a questão do trabalho de base, sabe? Mobilizar os nossos pares, né? No meu caso aqui, as pessoas colegas da educação, bancárias, né? Para que a gente possa construir, formar as conexões, né? Para construir todas essas coisas, porque senão eu estive na Câmara de Vereadores ontem, até escrevi aí no chat, que tristeza, cara. Olha, isso nós vamos ter que achar o caminho, viu? Tenho a impressão, eu começo a falar, com a conversa de vocês aqui, já tem uma série de ideias que vão me surgindo na cabeça de fazer, porque esse problema, por exemplo, que nós dissemos, de chamar um e outro para falar, em vez de a gente chamar para falar para nós, a gente já organiza uma live em outro horário qualquer, que a gente vai pedir para esse cara falar um certo número de coisas, entendeu? Então, nós vamos diversificando um pouco a nossa maneira de trabalhar. Não nos atermos a uma reunião semanal, mas fazermos iniciativas. Uma perspectiva, por exemplo, essa de chegar no povo, quem que a gente pode chamar para falar para o povo o que é o legislativo? E aí a gente faz uma live e divulga, um grupo que organiza atividades com uma perspectiva de ampliar cada vez mais a consciência e, portanto, o engajamento das pessoas. Eu acho que tudo isso acho que tem que ser Inclusive, vocês conhecem muita gente, muitos grupos que podem participar desse grupo como representante, como alguma coisa, para a gente trabalhar junto com esse grupo e outros grupos para divulgar. Quer dizer, essa é eu achei interessante a quantidade de contato que vocês têm, desde do próprio assessor, dos trabalhos que foram feitos, tal. Acho que isso pode ser um caminho também. Ele não está usando. Ele não está usando. O quê? Gente, eu acho que, na minha opinião, a não ser que vocês tenham mais alguma coisa a falar mais especial, a gente fecharia por aqui e já começa a funcionar nessa perspectiva de fazer desse nosso grupo uma espécie de centro de irradiação e de difusão de um certo número de ideias através de outros mecanismos que não são somente a nossa reunião. Isso acho que é uma novidade que, para mim, surge aqui e que a Universidade Mútua tem a pretensão de fazer com que todos os seus associados intercambiem ideias. Então, nós criamos não sei se vocês leram a apresentação dela, todos os elementos que tem lá, nós inventamos uma tal de intercarta, que é uma carta entre associados. E dos associados se inscrevem. Quer dizer, não vai ter um grupo de comunicadores. É uma carta entre associados. Então, por exemplo, algumas ideias que saíram aqui hoje, eu vou já chutar como ideias possíveis e mandar para todo mundo, todos os outros grupos, que a intercarta vai para todos os associados. E assim, um reage de cá, a gente vai construindo coletivamente, mas não se atendo ao nosso grupo, mas já na medida em que, através da intercarta, a gente pode até ir mais longe. E essa ideia de falar, por exemplo, chamar o Luiz para fazer uma palestra para a gente, eu acho que é o tipo de coisa possível. Ele toparia, porque ele está escrevendo, porque ele está muito preocupado. Então, ele contar realmente para nós o que está acontecendo do ponto de vista de clima e de perspectivas, e a gente faz uma live, não a nossa reunião. A gente monta uma live com ele, entendeu? Em outro dia, em outro momento. Ou seja, dá mais
flexibilidade e elasticidade para o grupo pro nosso grupo, que tome iniciativas, entende? Avance, vá para frente. Tá, ok? Tá sem som, sem som. Oi, sem som. Essa questão do clima que o Pedro estava puxando é muito preocupante, né? Eu assisti uma palestra com sumiu o nome do camarada agora dos Estados Unidos. Nosso quase centenário também, anarquista. Não, Chomsky, Chomsky. Noam Chomsky. Eu assisti uma fala dele, nossa senhora, nós estamos caminhando para o colapso mesmo. Só que os donos do capital, né, em particular hoje o capital financeiro, eles parece que não querem enxergar o óbvio, né? Isso, por exemplo, o tipo da coisa que a gente podia fazer é um de nós pegar uma palestra dessa e destrinchar ela para os outros, entendeu? Você poderia, por exemplo, você poderia pegar essa palestra e fazer um resumo dela. E a gente faz Posso fazer didaticamente. Um resumo dela e assim a gente vai... Para a gente prosear, né? Vamos usar esse nosso instrumento para ir ampliando, entendeu? E através do nosso núcleozinho mínimo, vai fazendo mais coisas. Tá certo? Perfeito, Chico. Aceito o desafio. Aqui, espera aí, a Rede me pergunta se finaliza até 19h30. Sim, preciso finalizar, porque às 20 essa nossa sala vai ser usada por outro grupo que se reúne. E a nossa sala que a gente tem, certo? Pelo sistema do Zoom, a gente não pode fazer 2 salas ao mesmo tempo. Para isso, tem que ter 2 assinaturas. Como nós não temos, vamos ter que fazer essa coisa. Essa sala foi até 19h30, porque na hora seguinte entra um outro grupo e usa o mesmo espaço. Ok? O Ricardo disse... Perfeito. Não. Aqui o livro do Noam Chomsky, Governo do Futuro. O que foi? O livro do Noam Chomsky, Governo do Futuro. Eu fiz o curso no ICL e eu ganhei o livro. Isso aí. O curso do ICL. Eu sou membro do ICL. Está aqui. O Ricardo apareceu aqui também, né? Como é o nome do livro? O Governo do Futuro, né? Como é? No futuro. O Governo no Futuro. Governo no Futuro. Governo no Futuro. E você podia também, o Ivanildo, eu estou chutando aí ideias, já que o Ricardo Júlio também está bem dentro disso, você poderia se conectar com ele para fazer junto esse negócio. Dá para fazer compartilhado? Opa, será um prazer. Sim. E aí fazer uma coisa já tirando da experiência dos dois. Né? Maravilha. E o grupo de Zap, todo mundo passou o telefone? Não. Para a gente fazer o grupo de Zap para trocar. Eu vou dar um replay naquele e-mail com o telefone. Eu pedi para escreverem para mim, viu, Zalito? Eu vou verificar agora quantos escreveram, mas eu vi muitos que escreveram. Então, agora é questão de a gente montar o grupo e fazer o grupo, certo? Fazer funcionar. Tá bom. Perfeito, tá bom, professor. Gente? Ótimo. Tá bom? Então, vamos fechar. Maravilha. Até quarta-feira que vem. Gratidão. Vocês, quarta-feira que vem, a gente se reúne de novo. Tá certo? Grande abraço. Muito obrigado. Maravilha. Até quarta. Abraço. Prazer. Olha, professor, Chico. Oi. Você pode mandar essa gravação para mim, porque eu já te mandei o telefone, até para me ajudar a escrever para o grupo, porque... eu estou pensando em mandar a gravação para todos. Isso, porque aí ajuda para a gente fazer um relato do que a gente falou, entendeu? Exatamente. É por isso que eu acho Maravilha, Pedro. É para isso que tem. Então, tá bom, gente. Beleza. Duas coisas só que eu vou propor para a gente adotar. A primeira é a seguinte: quem usa isso aí muito no grupo que eu tenho, o coletivo 660, é o Odélio. O Odélio que inventou essa história. Quando ele acaba de falar, ele fala câmbio.
A gente fica sabendo que pode passar a palavra para outro, entendeu? O outro. Isso é uma coisa. A gente pode fazer câmbio, fechou. E Fechou. outra coisa, na hora que está fechando, todo mundo está de acordo? Levanta o dedo. Fechou. Ok. Ricardo, vamos fechar? Vamos. Vamos. Então, fecha. Câmbio Que final. é a ideia. Que é a ideia Né? da roda, né? Que é a É. ideia da roda. Eu Ideia fiz da- no quinto ano a ideia da roda. Eu fiz no quinto ano o curso de Justiça Restaurativa, que vem dos povos originários lá do norte, e aqui os nossos povos também, os caigangues, guaranis, eles têm também uma forma de passar a bola, né? Fazer a roda na noite, coloca o fogo no meio, tem toda uma simbologia, e aí eles têm uma forma também de passando a bola um com o outro, sabe? É bem bacana. É bem bacana essa ideia. É. Vamos lá, gente. Então, fecha. Beleza. Fecha. Pode ser. Posso fechar? Fechou. Tchau para Fechou. vocês. Até Câmbio. semana. Grande abraço. Muito Até obrigada. semana. Grande abraço. Obrigado. Tchau. Obrigado. Câmbio Muita final. saúde, gente Câmbio boa. final.